Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Que coisa boa, todo mundo aqui nesse domingão. Esse povo que ama despertar da consciência, esse povo que ama olhar para dentro, passar por processo, esse povo que ama viver essa vida louca. Boa noite, Brasil! Coisa boa! Cadê esse povo? Ananda, quem tá ali na outra janelinha? Ale, Sheilinha, Matava, Desirê. Sheina tava, mas eu acho que quando eu comecei a falar, a Sheina resolveu sair, né? Sheina, ixi, era o Saulo, eu tava aqui toda feliz, de boa, de repente o Saulo entrou. Deixa eu dar um shutdown aqui. Pá! E aí, pessoal? Tudo bem com todo mundo? Domingo maravilhoso, todo mundo feliz, que coisa boa. A gente também por aqui, tudo bem, tudo feliz, tudo em paz, com a graça de Deus. Menos o amor, né? O amor é meio complicado ainda, coitado. Mas é isso. Que bom que a gente está aqui. Queria só fazer uma pequena meditação com todo mundo antes da gente começar. E daí, para que a gente inicie um papo. Mas aí eu queria que realmente funcionasse alguma coisa assim, sabe? Que alguém trouxesse alguma coisa, porque senão não faz sentido, né? O que a gente está realizando aqui hoje, principalmente hoje, no dia de uma partilha como o Darshan. Então, sem mais delongas, estava pensando a gente fazer uma pequena meditação, muito simples. Não vou coordenar ninguém, só vou dar a diretriz, para que a gente faça a respiração pelo nariz. E quando a gente for expirar, a gente respirar soltando um som pela nossa garganta. Então a gente vai inspirar pelo nariz e vai fazer assim. Ah. Ah. Então a gente vai fazer isso nos próximos 3 minutinhos, com os olhos fechados, os 3 minutinhos, para a gente chegando, chegando e chegando, e a gente começa. Combinado? Então tá. Então, bora que bora respirar? And the voices of children are heard on the green, and laughing is heard on the hill. My heart is at rest within my breast, and everything else is still. Then come home, my children, the sun is gone down, and the dews of night arise. Come, come, leave off play, and let us
Then come home, my children, the sun is gone down and the dews of night arise. Come, come, leave off play and let us away till the morning appears in the Then come home, my children, the sun has gone down and the dews of night arise. Come, come, leave off play and let us away till the morning appears in the Ah, ah. Inspira pelo seu nariz, solta pela boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz. Inspira pelo seu nariz e solta pelo seu nariz. Inspira pela sua boca e solta pela sua boca. Sente essa energia passando por todo o seu corpo e libera ela pela extremidade dos seus dedos das mãos, da planta dos pés, do seu chakra básico, cardíaco atrás, laríngeo na frente, ádina, terceiro olho na frente, plexo atrás, na boca do estômago, atrás nas costas. Vai sentindo a liberação. Inspira, solta. No seu tempo pode ir voltando. Seu tempo pode abrir os olhos. Buenas, buenas, pessoas. Buenas, buenas. Vocês também cochilaram? Ou foi só eu? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Todo mundo tranquilo? Beleza. Que bom. Vamos bater papo? Alguém tem alguma coisa para a gente conversar? Alguém trouxe alguma coisa para nós hoje?
Tchau. E todas, boa noite. Estou aqui pensando. Eu tô te ouvindo muito baixinho, sou eu que tô te ouvindo baixinho. Tá todo mundo ouvindo Boa baixinho. noite, povo. E agora, melhorou? Nossa, agora Alô? melhorou. Alô? Nossa. Estou aqui pensando e eu quero pedir para você falar um pouco sobre a mente humana e a mente divina. A sutileza de muitas vezes a gente acreditar que está seguindo um propósito divino, mas isso é tão sutil, né? A mente humana traz de um campo tão sutil que faz a gente acreditar que é a mente divina que está conduzindo algum tipo de decisão. E quando você tem uma convicção de que você está sendo seguido pelo coração, e há uma luta ainda, né, dessa mente humana trazendo questões, né, para tentar te colocar na dúvida disso. Então, queria pedir para você falar um pouco dessa sutileza que é essa permissão dessa integração, inclusive, né, da integração entre a mente humana e a mente divina. E como a gente se perde, né? Como é fácil a gente se perder. Isso, nesse caminho, né? Nesse caminho, nesse caminhar. Se a gente não está no orar e vigiar, no estado de atenção, no estado de alerta. É isso. Gratidão, querida. Bom, esse é o tipo de questão que eu acho que eu mais respondo em todos os da chance. Quando que eu vou saber que é o coração? Quando eu sei que é a mente? Quando é propósito? Quando não é? Né? Eu escrevi algo sobre isso que está no meu Instagram, uma frase, para a gente começar a meditar um pouquinho, abrir essa energia em cima disso, que foi assim essa semana. A busca por conforto nos confunde em tons de propósito. Está escrito. A busca por conforto nos confunde em tons de propósito. Então, muitas das vezes, né, o que a gente está é em busca de conforto. E daí, essas tonalidades, né, de propósito trazem, né, essa ilusão de estar seguindo um propósito. Em tons de propósito, pode ser em tons de cor, em tons de nuances, né, em tons dessa forma. Como toda pergunta dessa que chega para mim, eu começo respondendo da mesma forma. Tem um satsang meu com a Viti, em que a gente explora bastante a mente humana e a mente divina. Existe um satsang que está bem explorado. Essa fala do que é a mente humana, do que é a mente divina, como que é, como que não é, como que funciona, como que não funciona. Então, acredito que talvez valha a pena buscar alguns conteúdos mais antigos também, para que se explore um pouco mais a respeito disso nos conteúdos maiores, né? E não aqui, de certa forma, só algumas colocações. Com relação a isso, a propósito, proposta, integração, não sei se todos sabem do que a Ananda está falando, a questão da integração da mente humana, da mente divina. A mente divina nada mais é do que um jeito de falar que você está dando consciência à sua presença. E isso eu estou falando para a mente de vocês, que é quem vocês acreditam que são vocês.
como se a mente divina tivesse separada e precisasse de uma permissão para atuar, sendo que ela atua, inclusive, dando a oportunidade da mente humana participar desse processo, porque faz parte dessa plataforma ao qual nós estamos inseridos aqui no planeta Terra. Você veio para cá com um jogo, e esse jogo está arrumado, e você concordou com ele, por isso que você está aqui agora. A mente divina, ela nada mais é, de certa forma, se a gente fosse falar de uma maneira mais tranquila, seria a sua presença. Sua presença eu sou. É quem você é de verdade. Essa é a sua mente divina. É o ser. A gente pode dizer assim. É o ser. O ser é a sua mente divina. Ele é a totalidade. Então, a gente pode imaginar como se a mente divina fosse uma piscina. Então, imagina que você é uma piscina. A mente humana é como se fosse você nadando nessa piscina. E você está nadando e dando braçadas e tomando atitudes e respirando, mergulhando, brincando. E você está tão entretido com aquele jogo que você acredita que você é um ser humano dentro da piscina e não mais a piscina, que é quem você é. E a gente foi passando por várias vidas, por várias encarnações, por vários momentos, como um corpo nadando naquela piscina. Hoje é o corpício da Ananda, ontem foi o corpício do Zé João, antes foi o corpício, sei lá, da Safira, sei lá qual corpício foi. Mas foi se acostumando a viver e a experienciar todas essas questões dessa forma. O qual a mente humana formou um sistema egóico de pensamentos, de atitudes, de ações, de decodificações, o qual esse padrão se confunde com o ser. Então, quando a gente fala da integração da mente humana com a mente divina, significa que há um ponto de comunicação ali que nós hoje não nos damos conta de que ele existe. E a forma como isso chega para nós, essa comunicação, ela chega para nós através dos processos intuitivos. Então, em algum momento, algum canal se abre por alguma permissão e aquela água toca o ser. E você sente aquela água e você fala assim, opa, tem algo além. E esses são os processos de despertar e experienciação do ser. Em um outro momento, a água molha você e você uou. Em algum momento, você decide nadar para um lado da piscina e você descobre que aquele lado estava melhor de nadar do que do outro. Então, você começa a acreditar mais em uma consciência que você ainda acredita que não é você, mas que está movendo você para o que você pode chamar de propósito. Então, você trabalha consigo mesmo para tirar essa consciência humana do campo da ilusão. E aí, com base em todos os jogos do espelho, com base em todas as emoções, com base em todas as vivências, decodificações, você vai experienciar todas as outras plataformas como o ser humano, e não como piscina, vou dizer assim, né? Essa água maior que está em volta desse ser humano. Então, dessa forma, como você experiencia tudo como ser humano, você já está acostumada a viver uma vida dessa forma. Quando as coisas dão certo, você vai falar que isso é sincronicidade, que isso é manifestação, que isso é você, que isso é Deus, e que isso é maravilhoso e que é perfeito. Quando as coisas dão errado, você vai culpar Deus, você vai falar que nada dá certo para você,
que manifestações não existem, leis de sei lá o que não funcionam. Porque você ainda se separa de si mesmo por acreditar piamente ser o ser humano dentro da piscina e não a piscina. Porém, qual é o ganho nisso? Porque até então parece que o ser humano está ganhando a experiência. Só que o ganho é justamente o contrário do que você imagina. O ganho é da consciência que te usa como um canudo para experienciar a ilusão. Então, você acredita estar realizando um jogo aqui. Só que, na realidade, você que é você, vou colocar essa piscina, colocou a Ananda como uma marionete para que esse ser pudesse aprender mais sobre o que é viver essas experiências. O que é amar, o que é se frustrar, o que é ganhar, o que é perder. N fatores que a consciência não tem outra forma de experienciar senão em um mundo de terceira, quarta, quinta até sexta dimensões, aonde nos é permitido, por meio dos processos divinos, estarmos em um mundo de provas para que nós expandamos a consciência com base limitante para que possamos, dessa forma, usufruir de todo esse conhecimento e participar da ascensão de mundos inferiores, como esse que nós estamos hoje. A mente divina e a mente humana, elas são uma coisa só. Ela só tem separação porque o ser humano não tem consciência da mente divina. A mente divina tem consciência da mente humana. E ela rege a mente humana. E ela rege a mente humana de uma forma diferente do que um ser humano regeria. Porque como a mente divina sabe que está experienciando, e sabe que é um jogo, e que sabe que é uma movimentação, então ela vai ser um pouco mais agressiva no seu ponto de atuação. Porque ela sabe que não tem o que perder. Ela sabe que nada é permanente, ela sabe. Então a mente divina, ela tem um poder de manifestação, quando ela está no comando, bem maior do que a mente humana, a mente social. Porque é a partir da mente divina que se chega à abertura para que todos os conhecimentos divinos fluam através do ser. E como o conhecimento flui através do ser, ele é colocado no ser humano, que está ali nadando a conta-gotas, para que ele experiencie e tenha usufruto desse conhecimento e dessa sabedoria divina. Aí vem o processo da integração. O processo da integração precisa ter uma autorização dessa mente egóica. Porque a mente do ser humano, não adianta ficar bravo com ela, porque ela é você também. Então ela precisa ser acolhida, amada, ela precisa ser respeitada, porque ela é você. Não adianta falar que não é, porque ela é. Existe uma autorização que precisa ser dada nesse processo. Por que precisa ter uma autorização? Por mais que a gente fale que não existe livre-arbítrio, e a gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso em zilhões de lives e zilhões de movimentação, a entidade corpo, com os corpos presentes, assim como o causal, o emocional, e assim como a própria manifestação da mente ego, elas têm um poder de escolha nessa matriz de regeneração que a gente se encontra hoje, chamado planeta Terra.
Então, dentro desse poder de escolha que o teu corpo tem, o teu corpo tem o poder de escolha de aceitar essa transição ou não. Então, essa autorização precisa vir ainda que de baixo para cima, dentro da dualidade, para que daí sim venha de cima para baixo o que precisa vir para o ser. Mas, Saulo, é tão simples assim? Sim, é simples assim. Mas existem uma série de processos que realizam-se para que se autorrealize. Então, você precisa resolver-se antes, para que daí sim você tenha a resposta. Então, esse acordo, ele não é uma coisa do tipo, pronto, agora eu estou aqui, eu estou disponível. Não é. Não é assim. Estar disponível é um poder de escolha, mas ser disponível e aceitar a tua presença comandar a tua vida é mais do que isso. Está além da programação mental, está além da programação egóica, está além dos desafios, está além dos problemas. Então, vamos supor, eu sinto muito que eu tenho que estar na estação Flor do Alto com você, Sueli. Mas tem o meu trabalho, aí tem o dinheiro, aí tem, sei lá, eu ia falar periquito, mas a Vivi tem periquito, aí ela ia achar que eu estava falando dela. Mas aí tem periquito, aí tem cachorro, aí tem filho, aí tem gato, aí tem marido. Então, assim, existem ainda coisas, desafios, saltos de fé que não foram vencidos para que aquele propósito venha. Estou dando só esse exemplo. Como isso não é vencido dentro de mim, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar muito, porque eu gostaria de estar com a Sueli. E eu não vou deixar com que essa roda gire o seu ciclo. Porque se você sabe o que você tem que fazer, você faz. E quando você não faz, isso faz com que você crie uma interferência entre o que é a manifestação que está sendo colocada, porque ao seu eu superior, a sua consciência, a sua presença, eu sou, esse ser que é a piscina, como ele sabe que ele é um jogo, ele vai falar assim, cara, você tá louco? Você vai deixar de viver o propósito por causa do cachorro? Você é louca? Você é louco? Tá lá o propósito. Para que, sabe? Porque ela quer que você vá, ela quer que você flua, ela quer que você salte. Por quê? Porque cada ser aqui encarnado tem o seu projeto, cara. Tem toda a tua onda de merecimento, tem todo o processo que é desenvolvido com relação a isso. Então, da mesma forma que o teu karma é vir, o do teu cachorro é aprender a viver sozinho. A do teu amigo é ficar sem amigo. A da tua mãe, por exemplo, a da minha mãe é ficar sem ver a família. O meu é ficar longe de tudo. O outro, sabe? Então, assim, cada um tem a sua entrega, tem o teu poder de escolha, tem o teu salto de fé. Tanto que, vou te dar um exemplo, bobo próprio meu, de processos lá para trás. Eu me perguntava quando a minha mente divina ela atuava em mim, eu contestava. Eu falava assim, mas se eu sair do meu emprego, se eu sair do meu trabalho, como é que eu vou pagar minhas contas? Se... Tá, eu tenho que falar, mas eu vou falar para quem? Tipo, eu já sabia que eu ia ter que sair do meu emprego meses antes de sair do meu emprego. E eu não saía, porque eu tinha medo. Esse é o jogo. O jogo é sempre esse. O jogo é sempre esse. O jogo é o que importa para você, o que você vai perder, o que você vai ganhar, né? Então, daí vem esses saltos de fé. Daí vem essas movimentações.
Porque o coração, ele grita quando você sabe que tem que fazer uma coisa. Ele grita e você sabe. Você sabe quando aquele relacionamento não está certo. Você sabe quando aquele relacionamento está certo. Você sabe quando você tem que sair de cena. Você sabe quando você tem que entrar em cena. Você sempre sabe. Você se ilude. Nós todos nos iludimos o tempo todo. Não, eu vou ver se dá certo, mas você já sabe que não vai dar. Não, mas eu vou ver se sei lá o quê. Você já sabe que é para estar ali. Você já sabe que é para fazer tal coisa. Seja o que for, você sabe. E por que que a gente não age? A gente não age porque dentro desse veículo que está coordenando a operação hoje, mente, corpo, essa entidade que está ali nadando nessa piscina, tomou vida própria e está muito feliz com isso. Muito feliz e muito satisfeito com isso. Muito. Virou uma entidade própria. Imagina que você tem uma espinha, você foi deixando essa espinha crescer, de repente essa espinha tomou conta. Ela coordena teu corpo agora. E ela tomou tanta conta desse corpo que você começou a acreditar ser essa espinha. Olha que loucura. E você se esqueceu de quem você é completamente e você deixa com que essa espinha tome todas as decisões por você, incluindo te deixar em constante sofrimento, incluindo controlar toda a existência. Existe um processo de integração da mente humana com a mente divina. A gente chama a mente divina para que fique mais fácil, tranquilo o entendimento, até mesmo porque se tratando de um processo dual, de uma dualidade aqui, essa é uma das melhores formas de se explicar o que é do que você acha que é. A integração ocorre a partir do momento em que existe a purificação da mente humana. Dentro do processo da purificação da mente humana, começa-se a compreensão do que é divino. E a partir do momento da compreensão do que é divino, a mente divina se aproxima, meio que por osmose, meio que por lei de atração, ou qualquer coisa que você quer que seja, ou um simples relaxar-se de uma queda de barreiras, de uma queda de fronteiras, e daí essa água começa a fluir através de você, e você percebe que essa água é gostosa, e ela se movimenta junto com você, e ela se guia junto com você, e você começa a navegar nas próprias águas do teu mar. Propósito é tudo que vibra no teu coração, independentemente de qualquer outra coisa. Independentemente de qualquer outra coisa, é o que vibra no teu coração. Mas não é aquele vibrar imaturo, sabe? Aquela reação imatura, aquela paixonite imatura, sabe? Existe uma diferença quando o ser alcança uma maturidade espiritual, uma maturidade dentro do teu processo de autoconhecimento, um conhecimento firme, né? Que é o que a gente chama do conhecimento firme, que é um conhecimento do que não passa, que é um conhecimento dentro de uma sabedoria inata, não de achismos, de percepções, de silogismos, promessas, mas uma atitude correta dentro do que é correto, da presença do ser. E daí você começa a perceber que o propósito é o que faz vibrar o teu coração. Mas não é aquele vibrado, tipo, o que eu gosto de fazer? Não é dentro dessa maturidade. É mais no sentido da renúncia. É engraçado, né? É mais no sentido da renúncia. Mas ela é uma renúncia. A renúncia normalmente ela vem como
como negativa, né? Mas eu estou falando da renúncia espiritual. A renúncia espiritual, ela é positiva, né? Do tipo, sabe aquela coisa que você, sei lá, você está aqui à noite me vendo falar sobre essas coisas e você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora? Vamos supor, eu vou colocar um extremo. Você estaria numa churrascaria agora, conversando com seus amigos, bebendo cachaça e numa churrascaria. Agora, eu tô falando bem o extremo do que a gente está fazendo aqui. Não o que é certo ou errado, o que é bonito ou é feio. Estou falando de um oposto do que a gente está fazendo aqui. Você não está sentindo falta disso agora, nesse momento. Então, é uma renúncia do mundo material, é uma renúncia do desejo, é uma renúncia da ilusão. Estou falando de uma forma bem simplória. Então, o propósito ele vem com a renúncia. Se eu estou realizando algo e aquilo faz parte de mim, eu vou colocar todas as minhas fichas nisso. Porque é o meu propósito. Outro exemplo. Dentro de um propósito da mente humana agora, não um propósito divino. Propósito da mente humana que pode estar dentro do propósito divino. Claro que pode. Mas eu estou falando de questões de desejo. O empreendedor, a empreendedora, ele trabalha sábado, domingos e feriados e está muito feliz por isso. E se deixar, trabalha o dia inteiro, porque está muito feliz por isso. Porque faz parte de quem se é. E está tudo certo com isso. E dentro dessa construção, desse propósito humano, da mente humana, pode sim estar um propósito da mente divina dentro de um processo coletivo. Grandes seres iluminados iluminam-se não pela espiritualidade em si, não é? As pessoas acreditam que um ser iluminado é um ser que está vivendo um processo espiritual. Você pode ser um ser iluminado da matemática, da ciência, da música, de N outras coisas. Vocês vão me dizer que as pessoas que descobrem coisas e que mudam completamente a forma como o mundo se rege, vocês vão me dizer que essas pessoas não são iluminadas? Elas não tiveram uma, uma conexão que trouxe a elas algo que ninguém estava vendo? Por exemplo, dá um exemplo para vocês, para que a gente mude um pouco a visão dessa iluminação dentro do que é a integração do divino, da mente divina com a mente humana. Vou citar um exemplo. Olha a comoção mundial da morte do Ayrton Senna. Ele é lembrado até hoje como um ídolo. Milhares e milhares de pessoas saíram às ruas, milhares de pessoas sofreram como se tivesse perdido um filho, um marido, um irmão, um amigo. E vejam vocês, era um cara que dirigia um carro de Fórmula 1. Se você for parar para imaginar quantos seres humanos já pilotaram um carro de corrida e quantos deles geraram uma comoção dessa, um amor desse, uma presença dessa, o que ele mostrou para as pessoas ali, o que ele levantou nas pessoas ali. Vocês vão me dizer que não era um ser iluminado? Então a gente precisa desconfundir-se para que a gente possa confundir de verdade e embaralhar a mente humana. A mente humana precisa ser colocada no lugar dela. Ela não deixa de existir. Aí eu estou falando da integração. Ela não deixa de existir. A mente humana, ela serve para conduzir o ser humano nas situações da dualidade.
E a mente humana serve para que se sobreviva, se tenha experiência, se compreenda o ser, que saiba atuar, que saiba promover, que saiba dirigir, que saiba gerir, que saiba gestar, que saiba construir. A mente humana ela é importante para a integração da mente divina com o ser humano aqui. Imagina, eu chamo muito de veículo, de plataforma, então vamos imaginar que o nosso corpo é um veículo de verdade. Como que uma alma divina vai dirigir esse veículo? Ela precisa aprender a dirigir esse veículo. A mente humana auxilia a mente divina na direção desse veículo. Tá simples de compreender assim? A mente humana, ela auxilia na direção do veículo. Ela é uma amiga sua. Só que a gente deu tanto valor para essa amiga que essa amiga tomou nosso lugar. E agora a gente não consegue tomar de volta. E aí a gente fica nesse sofrimento. Propósito se reconhece pelo coração, né? É até muito do que a gente falou aqui hoje. É até muito do que nós falamos aqui hoje. Se o que eu estou fazendo é propósito, não tem tempo ruim, porque é propósito. Não tem tempo ruim. É o meu propósito. Agora, se eu estou pelo propósito do outro, aí sim vai ter tempo ruim. E, dentro da proposta do propósito, dentro desse coração, que é o que age, eu preciso me perguntar, dentro de uma tomada de decisão, se eu estou atuando pela minha sobrevivência, que é o complexo mente-ego, que é o complexo da mente humana, do mundo, ou se eu estou agindo pelo meu coração, de verdade, dentro da minha proposta de ser humano encarnado aqui divino. Uma das formas é eu me perguntar sobre propósito dentro de uma pergunta muito básica relacionada à nossa sobrevivência. Sabe? Vou dar um exemplo. A gente tem 2 professoras de yoga aqui na sala. Aí vamos supor que nenhuma dessas 2 professoras de yoga trabalham com yoga, mas elas sentem muito no coração de começar a trabalhar com yoga e tal, mas elas precisam dar o salto, porque tem o trabalho, tem a vida, tem a família. Ai, meu pai vai achar que eu fiquei louca agora, ficar dando aula de yoga, parará, aquela coisa toda. E aí elas estão nesse dilema. Eu vou dar aula de yoga ou não vou? Vou dar aula de yoga ou não vou? Eu vou ser professora ou não vou? Como é que eu vou largar minha vida para ser professora de yoga? Como é que vai ser isso nessa minha existência? Mas ela tem um propósito muito firme no coração dela de que ela acredita que tem que dar aula de yoga, porque é isso que ela veio fazer aqui. Vamos para a pergunta básica, de chakra básico, de chakras inferiores. O que não me deixa fazer isso? Se dinheiro não fosse uma preocupação, eu seria professora de yoga ou não? Se eu tivesse um lugar para fazer isso, se eu tivesse alunos prontos, preparados, um lugar maravilhoso, é por isso que eu não sou ou não? O que as pessoas do meu emprego falariam se eu largasse tudo e fosse professor de yoga? Isso incomoda ou não? Então, se a gente começar a primeiro, segundo e terceiro, sem o quarto, porque o quarto ele já está num outro invólucro, mas o primeiro, o segundo e o terceiro chakra. E a gente se fizer perguntas relacionadas aos 3 chakras,
a gente vai ver que possivelmente a nossa decisão ela está pautada no ego, na mente, e não no propósito. Então percebe. Eu gostaria muito, 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 muito de ser um voluntário e ajudar e ser feliz e essa coisa toda, eu amo. Mas eu não posso. Eu não posso porque eu tenho a minha vida profissional, porque eu tenho a minha vida afetiva, a minha família. Então, o que que acontece? Eu não consigo entender como que um propósito desse se esvai numa relação de 8 ou 80, em decisões pautadas assim, como você está saindo do voluntariado, porque você vai se dedicar a projetos pessoais. Mas o voluntariado, ele não é justamente um local de serviço para que você se conecte com a sua mente divina, para que você esteja fazendo um serviço desinteressado, ajudando outras pessoas, fazendo caridade, se integrando, aprendendo. Então quer dizer que você não consegue fazer 1 hora por semana, 30 minutos por semana, 10 minutos por semana, 5 minutos por semana? Nem por você consegue fazer. Então a gente começa a entender que existem processos que são chamados de processos maduros e pensados e mentais, e que é isso mesmo e que está tudo certo. E aí eu falei com a Sueli hoje, com a Ananda hoje aqui em casa, eu falei assim, se você está se você tá com uma dúvida sobre o que é, se é isso, se não é, como é, o que não é, se é propósito, se é coração, se não é, quando você pensa sobre isso te dói o estômago ou te dói o coração? Porque são duas terminações nervosas que estão próximas e têm indicações diferentes. Sabe? Quando você vai terminar um relacionamento, te dói o coração. Quando você vai resolver uma questão jurídica, sei lá, é a tua barriga que vai embora. São terminações nervosas diferentes que levam a lugares diferentes e que trazem você uma resposta do teu próprio corpo sobre o que é propósito, sobre o que não é, sobre o que é mente humana, sobre o que é mente divina, sobre como realizar uma integração perfeita, sobre como não realizar uma integração. Enquanto isso não está resolvido dentro de você, você vai continuar vivendo um mundo acreditando que tudo é coincidência e que sim, você tem toda a consciência disponível para tomar todas as suas decisões e vai chamar suas melhores decisões de propósito e as suas piores de ego, porque ainda está nesse jogo. Você falou sobre integração, você falou sobre mente humana, mente divina, você falou sobre propósito, e o que mais? Tinha mais alguma coisa? Não? Você está acordado? Tá? Você ouviu tudo? Que bom! Então, é muito simples, sabe? É muito simples. Nós é que não queremos ver. Nós é que não queremos assumir a nossa responsabilidade de seguir o nosso propósito. Saber, a gente sabe. O que nós não queremos é assumir responsabilidades. A gente quer que o outro assine nossa decisão. E aí,
vai fazer total sentido ler para vocês de novo. O que é que eu coloquei aqui? Ó? A busca por conforto nos confunde em tons de propósito. Ou seja, em todo momento eu estava achando que estava buscando uma proposta de um propósito, mas na realidade o que eu estava querendo era um abraço, um aconchego, um cheiro, um conforto, ser aceito, ser amado, pertencer, conseguir vencer, estar ali, ser útil, ser forte, ser visto. Na realidade era o que eu buscava. E aí quando eu consigo isso, eu entro nesse conforto, que é a minha recompensa, como um macaquinho de circo, daqueles bem antigos, quando ainda tinha bicho no circo. Como um macaquinho de circo, eu recebo a minha recompensa. A recompensa do ego é esse conforto. Fico feliz. E aí, é claro, óbvio, eu vou levantar a mão para o céu e vou falar assim, graças a Deus deu tudo certo. Estou seguindo meu propósito. E o inconsciente vasto da mente humana faz questão de coordenar todas essas situações. Para que a gente tenha profunda certeza da movimentação da mente egóica. Desenhando, redesenhando, dentro do que é o inconsciente, dentro de tudo isso. Mas o ser humano está aqui encarnado para experienciar uma vida encarnada, viver uma vida encarnada, com todas as suas dores, com todos os seus amores, justamente para que engrandeça a alma dentro de uma plataforma de sem igual, né? de autoconhecimento. Então imagina você que você foi colocado numa missão, você foi escolhida, você levantou a mão, você foi colocado numa missão. E aí você fala assim, você tem que fazer isso, desse jeito, papapá. Poxa, simplérrimo, meus guias, né? Você bate lá com os guias, simplérrimo, vou chegar lá no planeta, vou fazer isso, legal. Agora vem a mágica. Você vai fazer isso sem lembrar disso. Você vai esquecer de você, você vai esquecer de tudo, papapá. Agora nós vamos te jogar igual uma goiaba lá embaixo. Pronto, agora brota. Esse é o jogo. Agora faz. Agora faz. Esse é o jogo. O legal, né? Como eu falo bastante essa frase que é do Satya Prem, não é minha. Para você ganhar esse jogo, você tem que perder. Então, você precisa entender esse jogo, como ele funciona, para que você não queira ganhar o jogo. Porque quem vai ganhar o jogo é o indivíduo e não o coletivo. Namastê. Gratidão, querido. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a tudo isso? Eu dei uma ilustrada. Saulo, você falou uma coisa aí agora que um tempo atrás eu tive esse entendimento, né? A gente vem para cá e traz um kit, e ainda além de esquecer tudo, ainda traz um kit de sobrevivência, que é o ego. E o que fazer com ele, né? Você esquece tudo, não lembra de nada, ainda traz esse kit que é o ego, e saber lidar com ele. E, olha,
me veio esse entendimento assim, mas quer dizer, veio o entendimento, mas e agora? O que fazer com ele, com isso tudo, no dia a dia aqui, nesse mundo, né? Matar um leão por dia. Não é fácil, não é fácil. Mas Nem um é pouco. aquela Nem um história. pouco. Mas é aquela história do orar e vigiar, e a atenção, o lembrar, o se lembrar sempre. E de vez em quando esquece de tudo e respira. É por isso que você tanto fala, é ficar ligado, esse trabalhar do voluntário, dessa ação, isso é muito importante, porque isso se faz você sempre se relembrar de quem você é. Isso é eu digo isso por mim, é o meu auxílio, entendeu? Que faz, que me faz relembrar mesmo. Por exemplo, ontem eu me vi presa dentro de mim mesma, dentro da minha mente, porque eu estava com o nariz assim, nariz entupido, aí a mente diz assim, está nariz entupido? Eu tive o sintoma do Covid tempo atrás, umas 2 semanas atrás, né? Você está com problema de coração, olha o seu pulmão. E não sei o que, a mente me atormentou tanto, que eu falei assim, meu Deus, você está me atormentando tanto, eu estou presa aqui dentro de mim mesma. É como se eu estava travada, totalmente travada. E eu percebi aquilo, mas não conseguia sair daquilo. Só depois da sua meditação, de 8h30 da noite, depois da meditação que a gente fez da Grace, né? Só depois disso tudo que é onde eu consegui relaxar, de encontro comigo mesma, aí que eu pude respirar normalmente, passou tudo. Tudo passou. Então, ao mesmo tempo, é tão simples que eu falo mesmo para mim mesma, é tão simples, mas é tão complicado que a gente se complica tanto, que é orar e vigiar mesmo, é atenção o tempo todo mesmo. E estar aqui em Sangha, e servir, e ser o voluntariado, e nesse trabalho, eu acho que é o todo. Pelo menos para mim, é o todo. Namastê. Namastê não seletivo, né? O namastê verdadeiro, né? Assim, quando a gente está num caminho espiritual e a gente quer uma liberação, a gente tem que ser como se fosse aquele preso que está no cárcere e que ele não se cansa de buscar uma forma de sair daquilo. Só que, se ele ficar buscando de uma forma muito objetiva, ele vai ser descoberto. Então, nunca que ele vai conseguir sair. Que ele vai começar a cavar um buraco de um lado, no outro dia o buraco dele já não existe mais. Ele vai tentar pular um muro, no outro dia aquele muro vai estar maior. Por isso que é um querer desinteressado. É um querer malandro. Sabe um querer malandro? Esse é o querer desinteressado. Você está trabalhando para isso. Esse é um desejo. Mas ela não pode ser o foco. Porque se ela for o foco, você vai ficar pirada. Você vai ficar pirada. Você vai estar pendurando alho nos ouvidos, tapando o umbigo, colocando melancia na cabeça, rodando, batendo palma, pulando em volta da fogueira pelada, fazer pá, 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 pá. Tudo isso é maravilhoso, é super legal. Mas mas não dessa forma, sabe? Você não consegue enganar Deus. Como a gente está falando de mérito, a gente está falando de você receber o que é seu por merecimento.
Não receber o que você acha que merece receber. Olha só, eu estou me doando tanto, Deus, cadê aquela coisa para mim? Olha só, eu estou realizando tal coisa, cadê aquele trem para mim? Isso não é desinteressado, né? Então, uma coisa interessante, né, já se é perceber esse movimento. Perceber esse movimento é maravilhoso. Perceber o nosso corpo reagindo, perceber essas coisas, né? Até mesmo estar em sanga para que se respire e aí flua. Mas o principal disso tudo é nós aprendermos a sair do redemoinho por nós mesmos. Imagina, ter um bando de gente louca, presa, dependendo de tudo. Não, por favor, não dependo de nada, não dependo de ninguém. Não dependo de ninguém para serem felizes, para se curarem, para se manifestarem. Que todos nós sejamos a nossa própria cura, a nossa própria satisfação, ou a nossa própria autoinquirição, autoobservação, para que obtenhamos autoconhecimento, para que a gente perceba que aquilo é fora e eu consiga mudar a minha realidade através de mim mesmo. Mas começa desse ponto em que eu preciso perceber. E isso já é um ponto maravilhoso, porque a gente já sai do olho do furacão e observa o furacão acontecer, não é isso? Se observa o furacão acontecendo, sabe que não é o furacão, sabe que não está ali no todo, mas eu estou observando aquilo. Isso não faz com que eu deixe de tomar determinada atitude ou não, mas eu tenho consciência de que eu não sou isso. Isso é muito importante para todos nós, porque as situações continuarão a acontecer. As pessoas continuarão da mesma forma ou não, mas a forma como eu lido com isso. Qual é a forma que eu lido com tudo isso? Quando eu olho para isso e percebo em mim como isso flui através de mim, como é isso, como essa presença em mim age, né? E daí tem a questão da importância do querer real, da proposta real de vida. Então, eu estou me colocando disponível para que o divino haja em mim, de verdade. Ou eu estou aqui, sentado, falando namastê da vida. A gente pode lançar um chá, se vocês quiserem. A gente vê a Sheina lançando sabonete, o outro fazendo aquelas coisas todas. A gente pode lançar o namastê, se vocês quiserem, vai ser legal. Namastê. Vocês entenderam a piada? Namastê. Tá bom. Ok. A gente entender, pessoal, que isso é o que eu mais quero. Então, eu preciso agir como se isso fosse o que eu mais queria, né? Imagina, você quer um novo emprego, você vai agir da mesma forma. Você quer uma promoção no emprego, você vai agir da mesma forma. Você quer um novo relacionamento, você vai agir da mesma forma. Você quer... Não. Então, se você busca por uma liberação, se você busca por uma expansão de consciência, se você busca por um despertar, qualquer coisa que seja nesse sentido que faz com que você esteja aqui hoje, nós precisamos agir de uma forma diferente. E eu vou contar para vocês. Eu me divirto muito, sempre me diverti muito, continuo me divertindo muito até hoje. Mas uma vez uma pessoa da Sangha falou assim, nossa, Saulo, eu tô aqui sentado com você e você não para de falar em Sangha. Eu já contei isso já algumas vezes. E, gente, mas eu vou falar sobre o quê? Se eu tô aqui ancorado no meu propósito divino, se eu tô aqui para realizar isso, se eu sei disso, para que eu vou perder meu tempo fazendo outra coisa? Entende? Dentro da brincadeira da Sangha, eu faço todas as brincadeiras possíveis e inimagináveis. Todas. Eu vivo como um ser humano comum dentro de todas as percepções, de todos os reflexos que a Sangha consegue trazer. Mas eu não saio do trilho, que é o trilho que me leva à vida, que me leva à sabedoria viva, que me leva ao autoconhecimento. Então, quando o mestre fala,
Foi Maia que me enganou, foi uma sombra, foi sei lá o quê. Mentira, todos têm consciência de tudo. Mentira, fez porque quis, agiu porque quis. Porque tem consciência. Assim nós temos que ter consciência de todos os nossos processos. E começa-se assim, percebendo a situação e entendendo claramente que não é a situação. Dessa forma você sai do olho do furacão. Aí você para de sofrer aquele sofrimento. Ah, meu Deus, ai meu Deus. Me lembrei agora da Madava falando daquele meme, daquele menininho que está afogando. Vocês já viram o meme do menininho que está afogando? Eu não sei se todo mundo sabe do que eu estou falando. O menininho afogando no raso, só que ele não sabe que ele está no raso. Ele está segurando uma corda. Meu Deus, de repente alguém põe ele, tipo assim, pega ele, segura ele, e aí ele está no raso, e aí ele tipo, simplesmente para de chorar na hora e faz assim, ó, tipo, tô no raso, sabe? Então é tipo isso, a gente está lá chorando, ah, meu Deus, eu, eu sei lá o quê, ai, agora como é que eu vou fazer? Ó, não sou eu. Não sou eu. Essas são as circunstâncias da vida, né? Essas são as circunstâncias da vida. O que que o ser precisa fazer? O ser precisa estar vibrando alto, emanando luz, emanando consciência, confiança, para que o corpo reaja da melhor forma possível. Tá bem? Gratidão. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Alguém? 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 Tranquilo, todo mundo? Então tá bem. Nossa, hoje a gente gastou, hein? Nossa. O que foi engraçado? Ah, sim, eu estava explicando para Ananda aqui em casa com relação a vocês que trabalham com muita coisa mental, talvez, e tenham que lembrar de várias coisas, e coisas do dia a dia e tudo mais. Estava conversando com ela. E aí eu falei com ela, coloca essas coisas aí na nuvem, né? Coloca essas coisas no cloud, coloca essas coisas no iCloud para não ficar ocupando espaço no seu HD, porque senão você vai ficar pirado de tanta coisa para fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa, levar a criança não sei aonde, fazer compra, trabalhar, lembrar de você que é lá, o chefe, funcionário, parará, essa coisa toda. E o que que acontece? A gente usa, falando de mente divina e mente humana, por isso que eu lembrei disso aqui agora, a gente usa todo o nosso potencial, né, ou parte do nosso potencial da mente humana para realizar esse tipo de coisa. E se vocês imaginarem a mente humana como um computador, sim, todos nós iremos fundir esse computador realizando todas as ações dessa forma. Por isso que existem os piripaques, né, essas coisas todas, esses nomes todos malucos tal que dá na cabeça. A gente vai colocando coisa até a hora que não dá mais, então a gente vai ficando louco realmente. E tem os surtos, né? Tem os surtos psicóticos, os surtos sei lá o quê. Por quê? Porque a gente está utilizando a nossa plataforma de sobrevivência para fazer interações que dão pane nesse HD. Imagina você, sua mente é preparada para fazer assim, dormir, comer, fazer as necessidades, se relacionar, sei lá o quê, de repente você coloca, tem que molhar a planta, tem que sei lá o quê, cara, isso é uma loucura. Aí, uma dica que eu dei lá atrás foi começar a utilizar a tecnologia para isso, né? Começar a utilizar a tecnologia para isso. Então, se o seu celular ele tem lembrete, tem alarme, tem tarefas, essas coisas todas, muitas vezes as melhores coisas é você usar plataformas para isso, tecnológicas para isso. Mas não somente isso, porque muitas vezes se coloca lá o alarme,
ligar o sei lá o que 10 horas da noite e você fica lembrando daquilo o dia todo, mesmo com o alarme ligado, você tá lá, eu tenho que ligar, eu tenho que ligar, eu tenho que ligar. Então, o que eu falei aqui em casa? Existe a oportunidade de você usar a mente divina para trabalhar isso para você. E a mente divina, ela adora fazer esse tipo de papel, porque ela coordena esse tipo de ação também junto com a mente humana, porque o que ela quer é não sobrecarregar a mente humana para que ela consiga entrar. Então, quanto menos carregada tiver a mente humana, mais a mente divina ela vai atuar. Então, se a gente descobrir em nós aonde está esse iCloud, né, essa nuvem, esse cloud, é a melhor opção que vocês têm para não ficar lotando o espaço de vocês com lixo mental, né? Então, um exercício interessante de liberação desse lixo mental é justamente a gente ter a nossa respiração consciente, expirando todas essas preocupações pelo nariz, porém imaginando que está saindo do nosso plexo, da nossa aqui, perto da boca do estômago. Então, esse processo de liberação desse lixo mental pelo plexo faz com que você vá liberando espaço conscientemente nesse seu HD. Ok? Realmente parar. Simplesmente parar de se preocupar com coisas que não merecem a sua preocupação mesmo. Mas como é que eu vou fazer para parar de me preocupar? Então, é parando de se preocupar mesmo com coisas que não merecem a sua atenção. Mesmo. Então, mas eu coloquei o alarme, eu estou lembrando o dia inteiro. Então, para de lembrar o dia inteiro. Coordena a tua mente para isso. Mas falar é fácil, como é que eu vou fazer para coordenar minha mente? Então, executando atitudes que não permitam com que você faça isso. Mas como é que eu vou fazer para deixar de lembrar? Faça outra coisa para que não fique lembrando disso. Faz uma meditação, faz um processo de liberação, faz qualquer outra coisa que você queira fazer. E daí você vai começar o adestramento da sua mente para compreender que ela consegue lembrar das coisas que devem ser feitas como que por espelhamento. É daí que vem um ponto interessante. Você consegue guardar na tua mente humana o espelho daquela função e não sobrecarregar com aquela função completa. Então você consegue acessar aquela informação. Então é como se você tivesse um espelho e você visse o que tem para fazer, mas o que tem para fazer está em outro lugar. Lembrei dessa dica aqui e é isso. Acredito que é isso. Estejam todos bem, todos em paz. Que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Que bom que vocês ficaram para bem. E é isso, pessoal querido. Estou sempre à disposição de todas, de todos, e estejamos totalmente nessa presença que somos para que a gente usufrua o máximo dessa plataforma maravilhosa que somos aqui. Namastê, uma boa noite, um bom domingo, muita paz para todos, para todas. Até mais.